A protagonista de hoje é Renata Feltrin. Ela tem mais de 25 anos de experiência em tecnologia, estratégia e inovação. É cofundadora da Forward, uma consultoria com foco em estratégia e tecnologia para o crescimento e inovação dos negócios. Renata criou essa companhia depois de deixar uma empresa global de tecnologia, onde trabalhou por 20 anos como diretora executiva para a América Latina. Fez uma transição de carreira aos 47 anos de idade. Também já fundou um programa de mentoria para mulheres, é conselheira de empresas, mentora de executivos e investidora anjo. Renata é natural da Amazônia, sempre foi muito curiosa e se diz movida pelo inconformismo. Seja muito bem-vinda ao nosso quadro, um prazer ter você aqui. A minha primeira pergunta é sempre a mesma para todas vocês. Quem é Renata Feltrin? Cris, primeiro, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você. Bom, eu acho que Renata Feltrin, ela aí nunca vai deixar de ser essa menina que nasceu em Belém do Pará, na Amazônia, super curiosa e apaixonada por tecnologia, com vontade de conhecer o mundo. Que se tornou, acho que fez uma jornada aí que se tornou uma executiva especialista em traduzir para os negócios a potência que tecnologia tem de gerar revolução, de gerar resultados, de construir resultados com escala, né? Então, eu acho que é isso que eu me tornei o que eu sou hoje. Por trás de tudo isso, no avesso desse tecido, né, tem uma costura muito importante que é a Renata mãe. Eu sou mãe da Mariana e da Carolina, que são duas adolescentes e duas mulheres maravilhosas que eu tenho muito orgulho, e esposa do Rogério, que é músico, que traz todo um toque de arte para a vida de executiva e que me faz muito bem, que é um grande complemento. Como você consegue equilibrar todos esses papéis? Você é mãe, você é mulher, você é uma super empresária, empreendedora, você é conselheira, é investidora anjo, é mentora. Dá tempo de fazer isso tudo? Ou algum lado fica mais desequilibrado, dependendo do momento? Cris, eu acho que essa pressão de dar conta é uma coisa que a gente tem que lidar, sempre teve que lidar, né? Eu acho que a primeira coisa que eu acho que eu tenho que aceitar para conseguir dar conta de tudo é que algumas coisas uma hora, algum pratinho uma hora vai quebrar. Quando a gente faz as coisas com muita intencionalidade, com muita vontade, eu gosto, eu sou muito apaixonada por todas essas coisas que eu estou envolvida, o que eu acho que eu procuro estar é presente em cada momento, em cada uma dessas atividades. Então, por exemplo, quando eu estou mentorando mulheres, meu celular está no modo avião. É a primeira coisa que eu faço. Quando eu estou com as minhas filhas, às vezes eu estou ajudando, hoje eu vou chegar daqui, a minha filha tem prova de inglês amanhã, menor, e ela sempre precisa de ajuda. Eu vou precisar ir ficar uma hora com ela e eu acho que eu tento dar foco naquele momento. Esse exercício de focar no presente mesmo, de estar vivendo aquilo em cada uma dessas atividades, tem me ajudado muito. Foi uma coisa que eu aprendi também, né? É difícil, muitas vezes quando a gente tem muita coisa, a gente está muito dividido o tempo inteiro, né? E isso eu acho que eu aprendi, eu acho que o exercício de dar foco é o que nos ajuda a conseguir equilibrar várias coisas ao mesmo tempo. Você é de Belém do Pará, né, natural da Amazônia, como a gente já disse aqui. Como isso moldou a sua maneira de enxergar o mundo? Fundamental. Ter nascido numa região como a Amazônia, no norte desse país, eu falo que o estado do Pará é outro país, se você viaja. Meu marido fala isso, né? A sensação que a gente vai para um outro lugar. Ele é de onde? Ele é aqui de São Paulo, ele é de Campinas, na verdade, mas ele é do estado de São Paulo. Eu sou apaixonada pela Amazônia, então eu sou muito incrível. suspeita quando eu falo de lá. Exato, é um outro lugar, é um outro povo, é uma outra cultura, é uma outra forma de se comunicar, é uma outra referência. A comida é diferente, a culinária. Então eu acho que ter essa consciência de que o mundo é muito diverso, mesmo é muito diferente. Qualquer coisa que a gente possa construir no mundo, que a gente vá construir, a gente precisa construir para quem a gente vai fazer, né? Olhando toda essa diversidade, quem são as pessoas, se conectando com as características das pessoas do lugar, conhecendo, e eu acho que tendo curiosidade sobre o que é tão diferente em cada um dos lugares. Então, eu acho que esse olhar me trouxe, quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, isso é diferente de onde eu vim, né? E é um diferente bom, tem muita coisa para aprender aqui, mas também tem muita coisa que eu nunca gosto de deixar para trás e que eu trago comigo. Eu volto para Belém sempre, eu vou todo ano e tento ir mais de uma vez por ano, porque eu me reenergizo com as minhas raízes, né, com a minha cultura, com a minha história. E eu acho que essa conexão continua me moldando todas as vezes que eu vou. Você defende muito o conceito de carreiras líquidas. Sim. Você deixou uma empresa de tecnologia global enorme, era diretora executiva para a América Latina, para começar a empreender. Explica para as pessoas, para quem ainda não está habituado a esse conceito, o que é uma carreira líquida?
Sim, essa é uma bandeira que eu tenho levantado. Foi uma escolha de muita coragem, eu acho, mas muita intencionalidade de eu sair tenho certeza que foi de muita coragem. De sair de um cargo executivo mais formal para abrir espaço, Cris, para essa possibilidade da carreira líquida, que é um conceito que eu gosto muito, né? Que é um conceito de você conseguir se espalhar e ter mais autonomia para fazer coisas diversas, muitas vezes complementares, mas conseguir gerar valor e tocar em lugares e cenários um pouco mais diferentes, numa configuração diferente. Então, eu cofundei a Forward, né, onde a gente tem um foco muito grande em estratégia e tecnologia para grandes empresas aí que estão buscando crescimento. Toda a nossa experiência acumulada até aqui, a minha e do meu sócio nesse cenário. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a oportunidade de ter o meu programa de mentoria com mulheres, de estar no board de algumas empresas, de construir. Eu cheguei, por exemplo, do XSW, que eu estava lá, e tive o convite maior festival de inovação, tecnologia e criatividade do mundo. Foi 2 semanas atrás. Eu estava lá ainda, eu recebi um convite para trazer a minha visão com o meu recorte de negócio e tecnologia para o board executivo de uma empresa de meio de pagamentos, 2 dias depois que eu chegasse. Então, assim, são tipos de coisas que começam a surgir a partir desse conceito de carreira líquida, que inclusive a gente viu lá, né? Uma das coisas que a gente viu lá nas previsões de carreira para o futuro é que no futuro a gente vai ter, por N fatores, pelo cenário atual que a gente está vivendo, pelo que a tecnologia nos proporciona, pela essa convivência geracional de 5 gerações no mercado de trabalho, nos próximos anos a gente vai ter menos pessoas na configuração de um cargo executivo e eles falam, e eu ouvi essa frase que eu adorei, o trabalho vai ser mais como uma playlist de atividades e projetos que a gente vai, né, trocar, vai estar passando sobre ela e vai estar mais protagonista e fazendo coisas diversas, porque a gente tem essa possibilidade agora, que casa muito com esse conceito da carreira líquida, que eu acho que é maravilhoso, que eu tenho aprendido muito e estou aproveitando demais essa possibilidade. Você já falou aqui sobre essa questão que você defende, claro, de como a tecnologia alavanca o crescimento de negócios. E você tem uma empresa exatamente sobre isso. Quais são os principais desafios que você enxerga hoje nas empresas com as quais você trabalha? Quais são as maiores dificuldades que eles têm para alavancar os negócios via tecnologia? Tecnologia como um meio, a gente sempre fala muito sobre isso, é um meio, não é um fim. Sim. Eu acho que a tecnologia hoje, na verdade, ela é um grande habilitador mesmo. Acho que o grande desafio é as pessoas perceberem a grande janela de oportunidade que a gente tem e tomarem as decisões, principalmente a liderança, tomar as decisões corretas na hora correta para aproveitar todo esse potencial da tecnologia. Normalmente as grandes empresas elas têm um processo muito mais lento de tomada de decisão. Perdem o timing, até entender a possibilidade desse impacto, conseguir entender como é que isso se encaixa no negócio, onde estão as oportunidades para aproveitar. É um investimento interno no core, em eficiência, são oportunidades na adjacência do meu negócio para eu alavancar o meu negócio, crescendo em oportunidades que eu ainda não aproveito. Como é que o consumidor está mudando o comportamento dele por causa dessa tecnologia, porque não dá só olhar para a tecnologia para dentro. A grande oportunidade de valor está quando o consumidor muda o comportamento dele usando tecnologia e perceber isso rápido, aproveitar isso rápido, né, para desenvolver negócio a partir disso. Então, eu acho que o grande entrave, Cris, às vezes não é investimento, não é a própria tecnologia em si, não é time, é velocidade na tomada de decisão. Tem que ser rápido, é até errar rápido. Fala-se muito disso hoje em dia. Sim, até porque eu acredito muito que estratégia, ela não é um pensamento estático. O momento de pensar e depois executar. Estratégia depende do caminho. Estratégia depende de executar e aprender com essa execução e pensar estrategicamente para onde a gente evolui, aprender, capturar o que aprendeu, né? E evoluir essa estratégia a partir do que aprendeu, tomando decisões, aprendendo, retroalimentando e crescendo o processo com isso, né? Você também criou, a gente já disse aqui, né, um programa de mentoria para mulheres. Sim. Gostaria que você falasse desse programa, qual é o seu objetivo principal com esse programa, mas principalmente o que falta ainda para que a mulher consiga ascender no mercado de trabalho, consiga chegar nos cargos que os homens ocupam hoje? Pelo menos que seja mais equilibrado. Quando eu fiz esse movimento de transição de carreira, eu falei, agora eu vou ter tempo e eu quero fazer uma coisa intencional para ajudar a acelerar mulheres para posições de liderança. Porque é fato, a gente olha, números não mentem, a gente tem muito menos mulheres em cargos de liderança. E na tecnologia, isso ainda é mais difícil, né? Eu mesmo vivi, é um lugar de muita solidão, né? Ser uma mulher líder na tecnologia, porque você está cercado de homens nessa liderança. E é muito diferente. Eu digo que ninguém chega num cargo de liderança, seja uma liderança executiva, seja uma liderança empreendedora, flutuando de forma orgânica. Você constrói um caminho intencional. E eu estruturei alguns temas que eu acho que são importantes para te responder o que falta. Eu acho que tem uma visão mais moderna de liderança,
que as mulheres habilitadas nisso, né, conseguem trazer com o seu feminino, ainda com essa liderança mais moderna. Tem todo um conhecimento sobre comunicação. Eu fui estudar comunicação não violenta aplicada ao ambiente corporativo, porque convivendo num cenário muito masculino, isso me ajudou muito, porque eu acredito muito que essa liderança mais moderna, que tem essa habilidade de se conectar com as necessidades reais das pessoas, com a sua vulnerabilidade, construir cenários e soluções a partir dessa conexão verdadeira, é que faz muita diferença. A mulher, ela é mais habilitada ou capacitada, ou mais preocupada com essas habilidades, é isso? Eu acho que ela não é mais capacitada. Eu acho que homens e mulheres podem ser capacitados nisso, mas eu acho que a mulher ela é muito mais aceito que ela seja vulnerável desde sempre, né? Uma coisa que jogava contra a gente, né? Porque você tinha que saber todas as respostas, e como a mulher ela é muito mais a gente acaba sendo educada num cenário que a gente é muito mais aceita a vulnerabilidade, que a gente tem esse olhar mais para conexão. Hoje, quando a gente olha que saúde social vai ser a coisa mais importante, que empresas que não fizerem um reskilling em saúde social na sua liderança vão estar perdendo, você vê que as mulheres elas têm isso de forma muito mais natural, né? Mas eu acho que ter a consciência sobre isso e construir a partir disso um estilo de liderança é importante, porque muitas vezes, apesar disso, para você se colocar num lugar de liderança, você acaba indo para longe disso, você acaba indo para um tentar reproduzir padrões que vão para longe disso aqui. E até se masculinizar, a gente via isso Exatamente. muito lá atrás. Muitas mulheres, quando iam ascendendo no mercado de trabalho, elas iam, de alguma forma, se masculinizando, porque o que elas viam, como exemplo, eram homens ali como líderes. Exato. E aí você acaba aprendendo por exemplo e repetição. Por padrão. Por padrão. Agora, eu queria pegar algo que você falou da saúde social, que eu sei que foi muito falado no South by Southwest, esse maior festival de inovação e criatividade, que você estava lá. Traz pra gente essa questão da saúde social, a importância disso. A gente falou muito durante os últimos anos de saúde mental e agora o foco está muito voltado para a saúde social. E aproveitando também para você trazer as principais tendências que você acompanhou no SXSW e, claro, vou te pedir para falar de inteligência artificial, que ainda é e vai continuar sendo durante algum tempo a grande vedete, digamos assim, do momento. Saúde social, a gente está perdendo a capacidade de conexão. A gente está perdendo a capacidade, a gente cada vez menos, né, perdeu a musculatura de se comunicar, de trocar, de se conectar com as pessoas, né, de verdade. É isso que a gente viu muito lá. E aí apareceu esse terceiro pilar, né, da saúde integral, a saúde física, a saúde mental e a saúde social. E a gente ouviu muito. No futuro, daqui a pouco, em 10 anos, a gente vai ter aula de saúde social nas escolas, como a gente tem de conexão humana, como a gente tem aula de educação física, né? Até meio estranho pensar isso, né? Mas porque numa geração que nasce muito mais conectada no mundo digital, na tela, isso vai ser importante. E eu acho que a gente vai ter um reskilling nas empresas. Eu acho que a gente vive uma crise de liderança, de certa forma, porque essas lideranças perderam essa capacidade de conexão. Outras mesmo. habilidades serão consideradas mais importantes. Necessárias, eu acho que essa orquestração de relacionamentos, porque a gente não toma decisão, a gente tem muitas inteligências, Cris, não é só a inteligência analítica que com base em dados toma decisão. A gente, inclusive a neurociência já diz, né, que a gente toma decisões muito mais baseadas em como a gente se sente do que no que a gente está pensando. O sentimento move a gente para tomar decisões muito mais. Mas a gente acha que a gente só toma uma decisão com a cabeça, isso não é verdade. Então, essa coisa da saúde social, ela mostra que pessoas habilitadas entenderem que a gente tem essas múltiplas inteligências, que o sentir, a capacidade de sentir, da troca, de se conectar com outras pessoas, ajudá-las nessa orquestração, enfim, no seu desenvolvimento, no que elas podem ser, e na melhor tomada de decisão a partir das relações, né, de relações que funcionem. Quantas vezes a gente chega num board de uma empresa ou com executivos super alto níveis e eu vejo a entropia do relacionamento. Muitas vezes é a entropia do relacionamento que dificulta a tomada de decisão para além do conhecimento técnico. Então, isso vai fazer toda a diferença. Eu acredito que assim como a gente fala que a gente vai ter que fazer o reskilling das pessoas por causa de inteligência artificial, a gente vai ter que fazer também por causa da questão da conexão, da inteligência social, que as pessoas vão ter que reaprender a ser muito mais sociáveis, se conectar melhor com as outras pessoas no ambiente de trabalho.